E aí, Aê! Alex? Bom, Boa cara? noite, Roberto. Seja Boa bem-vindo, meu noite. querido. Opa, um prazer, Tudo cara. bem? E hoje com um tema muito bacana, com uma pessoa muito especial e falando sobre um, um xodó, né? Um amor que são os nossos pets e o quanto que a gente tem influência sobre a vida, sobre a saúde desses bichinhos tão queridos. É um prazer estar com vocês novamente. E já vou deixando alguns recados aqui. Eu queria que quem tiver pet aí, coloque aí na live qual é o pet que tem, se é gato, se é cachorro e qual é, né, o nome, raça. Coloca aí pra gente saber quem está nos assistindo que tem um pet aí, para falar com propriedade de quanto essa relação é Opa, importante. E assim, é um prazer enorme estar recebendo ele aqui hoje, porque, ó, para quem conhece o Roberto pessoalmente, depois ele vai falar aí as suas palavras, sabe que ser humano fantástico é esse. E, opa. e a gente vem conversando há um bom tempo sobre fazer isso juntos, falar um pouco desse trabalho maravilhoso que ele faz, de toda essa integração, de todos os aprendizados que a gente vem tendo na vida, não só profissional, mas pessoal e trazendo isso para o nosso dia a dia com muita coerência. E então é um grande prazer estar aqui hoje falando para vocês com o Roberto. Vocês vão ver o quanto de coisas fantásticas que a gente vai trazer para vocês, principalmente nesse mundo dos pets, né, que movimenta muita gente, não só milhões, né, financeiramente no mundo, mas também corações, porque a gente se apega de uma forma fantástica a esses bichinhos. Tá aqui, tá no colo aqui, ó. Tá, Essa, tá no colo. a lota é a lota, né? Essa daqui não larga em nenhum momento. Então, pra gente já não enrolar e já ir batendo um papo gostoso aqui, colocando vocês. Olha, tem dois cachorros terroristas aqui, ó. Uma rana. Ó, nossa senhora, tem muita gente colocando aqui. Sim, Vamos bastante lá. amigo entrando aí também. Bacana, bicho. Fala, Ó, Edmilson. Opa, seu Cláudio. Bom? olha que bacana. Vamos lá, Roberto, para quem. Eu sei que nós vamos ter um público aqui misto, porque a gente foi divulgando, Na né, para nossa, várias no nosso pessoas mundo, né? Isso no aí, tá nosso bom. mundo, é. Mas para quem não tinha. Deixa eu me apresentar primeiro, porque a gente está aqui Por direto no favor. meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Alex, eu sou fisioterapeuta de formação, professor licenciado de reprogramação biológica e também trabalho com O grande hipnose mestre terapêutica. acabou de atrair. Ah, o Maurício está aí já? Ah, Aí. que beleza, né? Seja bem-vindo. Estivemos juntos hoje, rapidamente aí num encontro muito fraterno. E então eu tenho essa visão de trabalhar e trazer esse vínculo das nossas percepções, daquilo que acontece com o nosso pensamento, nossas emoções e como o nosso corpo reage com isso, como nossos comportamentos são alterados através desse processo. E aí, hoje eu vou estar convidando, né? Quem vai estar falando comigo vai estar fazendo basicamente essas mesmas relações, mas não só com o ser humano, né? Vai estar colocando isso para com os pets, né? Para com os nossos queridos amigos, sejam eles caninos, felinos e tantos outros que existem. Então, Roberto, eu queria que você também se apresentasse. Quem é o Roberto Tortelli? Que eu já sei que é o pai da Atena, do Lorenzo, né? O esposo querido, lindo da Kênia, né? Mas se Apaixonado, apresenta aí né? pro pessoal do meu público também que não te conhece, por favor. Opa. Então, Alex, primeiramente, cara, eu quero agradecer mesmo e me desculpar a minha procrastinação aí, porque, na Imagina. verdade, esse conhecimento demorou para mim, para eu entender que nós precisávamos divulgar essa nossa forma de ver o mundo para mais gente, né? Então, eu demorei a cair essa ficha para mim, porque eu achava que a gente não seria ouvido de uma forma harmônica, né? Sim. Desde quando a gente fez a reprogramação biológica, esse era o meu questionamento. A gente ficou várias vezes conversando ali na antessala, né? E eu, pô, cara, mas como Sim. é que as pessoas vão fazer e tal, tudo. E acabou que isso foi construindo um mundo à nossa volta e hoje nós estamos aqui conversando. Então, eu sou veterinário há quase 20 anos, né? De formação, minha formação profissional é veterinária. E dentro dessa veterinária eu sempre encontrei um mundo paralelo, né? E eu não me sentia, não me encaixava nesse mundo porque eu achava que o que eu entendia como doença, como problema e tal tudo não fazia parte
daquilo tudo que eu aprendi na faculdade. Mas a gente, no mundo médico, a gente acaba sendo consumido por essa medicina e toca a vida, né? A gente tem que tocar a vida. E aí, Sem mais dúvida. tarde, eu me deparei com um curso de desenvolvimento pessoal, olha que coisa doida. Olha, Eu falei assim, caraca, maluco, um desenvolvimento pessoal. Eu falei assim, pô, tem alguém falando uma parada para seres humanos que eu acredito. E aí me relacionei com a minha esposa hoje e vim para Cascavel e caí nas mãos do doutor Maurício, né? do mestre, é. Do mestre. Aí caí na mão dele e falei assim, caraca, maluco, não tem só aquele pessoalzinho lá no Rio falando aquelas loucuras, não. Tem mais gente vendo esse mundo de forma diferente. E aí fiz o curso de reprogramação biológica, e aí as portas se abriram, porque dentro da reprogramação biológica tem muitas pessoas de áreas diversas, né? E aí eu tive contato, não através da reprogramação, mas a reprogramação foi um link para mim, com Sim, uma professora lá de São Paulo, que é a Sheila Baligora. Ela faz a parte de comunicação interespécie, né? Então ela olha que legal. ensina a gente a se comunicar com os animais. Que Parece meio coisa boa. doideira, mas é uma coisa que a gente já aprende na reprogramação biológica, a conversar com as energias e não conversar com o que o cara está falando para você, né? Sem dúvida, Então, sem conversar dúvida. com os sintomas que estão aparecendo, conversar com isso tudo, e acabou que a minha formação ela foi basicamente veterinária, mas a construção do veterinário ou do indivíduo como um Sim. todo, hoje veio depois da reprogramação biológica. E aí, A gente fica com consequentemente, essa dificuldade até comunicação. se definir, né, Roberto? É. Porque a Então, a gente, minha se você se definição é: eu sou fechar hoje, veterinário. Sim, não tem como você falar eu sou veterinário. Veterinário, sim, a minha paixão, minha sim, formação e tal, tudo, mas lógico. eu não sou só isso mais, entende? Quando você Sim. olhar para mim como veterinário e falar assim, cara, eu quero que você venha aqui dar uma injeção no meu cachorro fica bom, sarado. Isso não vai acontecer mais porque eu não acredito mais que isso seja a solução dos problemas. A Então, gente a vai dar definição, vários exemplos aqui, né? se falar como definição profissional, eu falo que eu sou um tradutor, tá, daquilo que não é aparente para Perfeito. o sistema familiar. Então, as pessoas que estão na casa, o animal está falando com eles todos os dias, só que eles não têm ouvido para ouvir o que eles têm para dizer. Então, Fantástico eu isso, nem me Roberto. categorizo mais como veterinário, simplesmente. Né? Eu me categorizo como um tradutor daquilo que é inaudível para nós, seres humanos, porque a gente trabalhou muito tempo, né? Não hoje a reprogramação, porque a reprogramação ela tem uma base etológica animal e tal tudo, mas as pessoas, de forma geral, na sociedade, entendem, não conseguem ouvir o que tem algo mais ali, o que é não aparente, né? Então eu me categorizo hoje como um tradutor daquilo que não é audível aos ouvidos humanos. Esse é o Roberto que eu conheço. Vocês estão pegando um pedacinho só dessa filosofia, né, que é esse homem referente ao mundo animal. Roberto, eu trocando ideia com o Roberto antes dessa live, eu tive acesso a um material e eu faço questão de colocar aqui, porque eu não sabia exatamente desse material, né, que era uma declaração de Cambridge sobre a consciência em animais humanos e não humanos. Olha só, né? E a gente fica muito feliz porque as nossas percepções que vão aparecendo durante as formações, os entendimentos, e às vezes não acompanham junto com a ciência ao mesmo tempo, porque demora, né, para produzir trabalhos que possam comprovar isso, aquilo. Mas eu achei essa declaração sobre a consciência de animais humanos e não humanos. Eu queria só ler um pedacinho bem rapidinho aqui, que eu achei Opa. fantástico. Ó. Nós declaramos o seguinte: a ausência de um neocórtex, ou quer dizer, o homem se coloca como ser superior porque nós temos uma parte do cérebro mais novo, né, onde tem as habilidades de fala, de pensamento abstrato e outras, né? Mas então aqui, a ausência de um neocórtex não parece impedir que um organismo experimente estados afetivos. Olha que fantástico isso. Isso é muito Aí lindo. depois ele completa assim, consequentemente, o peso dessas evidências indica que os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram a consciência. Os animais não humanos, incluindo todos os mamíferos, aves e muitas outras criaturas, incluindo os polvos,
também possuem esse substrato neurológico. Cara, isso é fantástico, Isso é Roberto. Comenta um fantástico. pouco isso para mim, cara, da sua Então, Alex, experiência já com isso. isso é, rapaz, como eu vou te dizer isso? Isso é colocar, porque é foda de falar uma parada dessa para ser humano, né? Mas é Sim, colocar o sim. ser humano, ou na verdade todas as espécies viventes no planeta, no mesmo patamar. Cara, isso é lindo, lindo. É Eu arrepiei colocar a quando eu vi gente, isso. colocar a gente como um passarinho, é colocar a gente como o cachorrinho que tem em casa. É você olhar para a lota com a lota no mesmo patamar que você de importância para o planeta, vamos dizer assim, né? Sim, Então isso é muito sim. bacana. E isso era o que eu me sentia desajustado na época da faculdade. Falei assim, cara, não é possível que os caras achem que o cachorro é menor do que eu, cara. Os meus cachorros me ensinam todo dia um monte de parada. Como é que o cara tá falando que ele não pensa? Como é que ele fala? Porque na minha época de faculdade, a gente ainda tratava os animais como seres irracionais. Se os Então, próprios seres isso humanos, se os próprios seres humanos já não acreditavam durante muito tempo da influência das emoções com o corpo, já colocavam isso com uma frescura, imagina para falando os de outros animais, animais, né? Não, isso era fantástico. Então vamos e lá, Roberto, vamos abrir na aqui. colocação do texto achei bem bacana também, é que ele não coloca os seres humanos e os animais. Eles colocam Sim, os animais humanos e os animais não humanos. não Isso que eu humanos. achei muito bacana também. Esse Fantástico, texto é muito bom fantástico. assim mesmo. Quem já teve Uhum. pet, ou quem tem pet, né? Quem tem aí o seu bichinho de estimação, já percebeu o tema da live, né? Já percebeu o que a gente tinha colocado ali como assunto principal, que eram essas ligações inevitáveis entre, né, o ser humano que está ali próximo daquele animal não humano, como a gente descreveu agora aí, e as ligações diretas em relação a eles, né? Então, assim, como é que você começa, como é que você faz para explicar isso para as pessoas de como essa ligação é importante, forte e como se dá isso dentro de uma casa, né, de um ambiente onde os dois estão convivendo juntos? Eu sempre inicio num sentimento social, né, Alex? Nós somos mamíferos, então nós temos um senso de coletividade. Né? Então nós vivemos num mundo coletivo, onde é que nós precisamos pertencer ao mundo coletivo. Os animais eles funcionam da mesma forma. E é só você pensar na sua família. Se você está vendo, sei lá, tua filha sofrer de alguma coisa, né, ou sua esposa sofrendo de alguma coisa, você quer tirar a dor dela de qualquer forma. Fala assim, cara, fica essa dor comigo. Deixa ela livre dessa sensação. E aí, quando você amplia isso para um universo muito maior, né, os animais fazem isso por você. Então, ele está olhando você sofrendo, e aí ele fala assim, cara, eu vou te mostrar onde você está sofrendo. Por exemplo, de relacionamentos. Né? Um relacionamento é uma coisa que a gente vive todos os dias. Né? Então, pela Sim, reprogramação biológica, a gente aprende, né, que dermatites, né, tem algumas variações, mas não vamos entrar no detalhe. sim, Dermatite normalmente está relacionada a contato e separação, certo? Então, quando você está na casa o cachorro começa a cair pelo, se coçar, muito prurido e tal, tudo, normalmente me chama e fala assim, meu cachorro está caindo pelo, o que eu faço com o meu cachorro? Né? E hoje eu não tenho mais um tratamento, fala assim, cara, você vai fazer isso que vai resolver, eu não faço mais isso. Então eu vou na casa do meu cliente, né? Que acaba me tornando, na verdade, todo mundo é meu paciente, não é só o cachorro. sim, E aí eu falo para ele, traduzo para ele o que o cachorro está querendo dizer para ele em forma de sofrimento. E aí normalmente aconteceu alguma tragédia ou algum impacto na família, sei lá, ou me separei do meu marido, ou meu filho foi morar em outro país, né? sim. Ou a minha avó morreu, alguma coisa que aconteceu que separou aquela pessoa de alguém ou de alguma coisa que ele queria muito. E o cachorro, para não deixar essa pessoa que está vivendo uma fase ativa, então ela não tem nenhum tipo de transformação fisiológica, mas o cachorro, como ele está pegando a energia, ele entra em fase ativa e entra em fase de cura. Ele entra em fase ativa e entra em fase de cura. Então ele fica no balanço até o dono, né, ou a gente gosta de chamar de tutor, né, até o Sim. tutor se dá conta disso. Só que, que eu vou dizer, 90% das pessoas, eu tô chutando, mas eu acredito que Sim. seja
bem próximo. 90% das pessoas olham para essa parada e falam assim, meu cachorro está doente. E eles não olham para o cachorro e falam assim, cara, o que ele está tentando me dizer? Qual é a mensagem que ele está Essa, querendo passar, né? qual a mensagem que ele está querendo me passar? Então, o trabalho que a gente deveria fazer, e aí eu vou falar para todo mundo dentro de casa, que não precisa chamar um veterinário específico como eu, né, ou Sim. buscar uma terapia específica, né, porque a gente pode fazer isso todos os dias como autocura, né, e olhar para as mensagens. E se eu não sei realmente traduzir a mensagem, aí eu busco um terapeuta, busco uma pessoa profissional, um cara capacitado que sabe olhar as mensagens subliminares que estão aparecendo para mim. Sem dúvida. Então, Aqui chegou agora, ó, mais mais uma um aqui da integrante. família, ó. E aí, Essa acho que parece gatona? mais a minha cara do dono, né? Acho que Isso parece um aí. pouquinho mais Tá o aqui. dono, tá o cão, mano. Tá o dono, tá Cara o de cão. um, focinho de outro. Isso aí. Essa era a live de hoje. Isso Fantástico, aí. Roberto. Essa colocação que você fez, né, dessa mensagem, do que eles querem dizer pra gente, né, sobre nós mesmos. E lógico que o cachorro também tem as próprias sensações, como você Sim. falou, pela etologia animal, pelo comportamento que ele se dá perante ao ambiente que ele tem, conforme a raça, conforme a espécie, né? Conforme Ah, todo esse boa. processo. Então, tem uma E isso colocação para também falar pode sobre isso. acontecer, né? Aham. Sim, então, tem uma colocação para falar sobre isso. Quando a gente fala de problemas, por exemplo, meu cachorro está caindo pelo, né? Tá ficando com buraco no pelo. Isso aconteceu de uma forma isolada. Se aconteceu hoje e está uma semana, 2 meses assim, vamos dizer, 60 dias meu cachorro está caindo pelo, provavelmente esse problema é de um contato de separação intrínseco, é do cachorro. Do cachorro. Se isso se repete continuamente, cai pelo, melhora. Eu estou dando exemplo do pelo, mas pode ser inúmeras outras Sim, coisas, né? sim. Cai pelo, melhora. Provavelmente ele está tentando proteger algum ente da família. Olha que Porque é show. o Não, instinto de matilha, é o instinto de sociedade, né, que nós temos, né? Nós mamíferos, que eu não, quero dizer. nós vamos chegar nos exemplos nossos aí aqui de casa Opa! depois, para que o pessoal, né, tenha uma noção mais direta referente a isso. Roberto, teve uma das situações, antes de contar esse exemplo especificamente, que aconteceu até comigo, mas assim, essa ligação, ela pode acontecer com qualquer membro da casa, ou existe diretamente uma ligação mais próxima, como você disse com o nome, com o tutor? O tutor seria o alfa ali para o cachorro, o dominante, a ligação mais próxima. Como é que você consegue diferenciar isso? Porque eu lembro quando você foi na minha casa para um evento que aconteceu com a minha cachorra, até essa Golden que está aqui, você fez um teste lá. Depois você pode até contar como é que funciona esse teste, mas não é para gerar briga dentro de casa, né? Mas você fez um teste para entender qual era a ligação maior que esse animal tinha. Quando você fala em problemas que estão acontecendo em casa, esse cachorro pode entrar em sintonia com qualquer um, ou pode ser um pouco mais com quem ele tem uma ligação mais próxima. Como funciona isso? Na verdade, ele entra em ligação com a dor. Ele não entra em ligação com a pessoa. Ele entra em ligação com a dor. Na verdade, não é que ele entra em ligação com a dor. Ele pode se reverenciar o macho alfa. No Sim. caso da Golden, na sua casa, ela reverencia você porque você é o macho alfa. E tudo bem. Obrigado, Roberto. O mundo Aê, tamo precisava dentro. escutar isso. Muito Tamo junto. obrigado. Então, tamo junto. Então, ela entra nesse sistema de reverência, mas isso não significa que as sintomatologias que ela está tendo na vida dela seja referente ao alfa. É referente a quem está com maior carga de sofrimento, ou que está passando por um conflito ativo insolúvel. Mas Sim, falando mais no nome da reprogramação biológica, eu mais acredito que tecnicamente, né? quem está ouvindo a gente aqui sabe sobre reprogramação, né? Ou pelo menos tem Boa uma parte noção sim, sobre. outra parte não, né? O conflito ativo, na verdade, seria quando você está sofrendo para com algo que você passou na sua vida, por exemplo, inesperado, de forma abrupta e de uma intensidade que vai ser variável, mas nesse momento, grande parte das patologias não apresentam sintomas, elas vão aparecer depois. Então você não Isso. sabe muito ainda que isso está acontecendo, apesar Mas de o ter cachorro sabe. alterações no comportamento. Mas nesse caso, você está falando que o cachorro já Ele já percebeu essa sabe. história. Ele já sabe e Você tenta falar falando para isso, você.
Você falando isso, eu fui fazer minha lição de casa, tá, Roberto? Opa! Eu fui fazer minha lição de casa para poder conversar com você e puxar, logicamente, o nível que você se encontra aí. Eu vi uma outra pesquisa que falava sobre essa relação de que os cachorros, entre aspas, poderiam herdar características do seu dono. Então, aquele dono, é o que você está falando, perfeitamente. Aquele dono histérico ia ter um cachorro mais histérico. Aquele Perfeito, dono mais perfeito. zen ia ter um cachorro mais zen, né? E aí eles fizeram Uhum. uma série de comparações, até mesmo relacionadas à frequência cardíaca, nível de cortisol e de uma série de situações para os dois, tanto para o ser humano e para com o cachorro. E eles traçaram 5 traços de personalidade. O neuroticismo, ou seja, a tendência de emoções negativas da pessoa, e viam isso no cachorro. A extroversão, né, que é esse grau de sociabilidade, né, de sociabilidade, desculpa. Sociabilidade. A Aham. abertura a novas experiências, né? A agradabilidade e a conscienciosidade, quer dizer, a consciência ética. E eles perceberam que o cachorro tinha uma ligação direta exatamente com o dono, como você estava Ex- falando aí. A percepção dele é Exatamente. muito grande, né? É muito grande. Existe um estudo do Rupert, né, Uhum. que foi feito com um rapaz que era vendedor de porta em porta, né, e viajava de uma cidade para outra para fazer a venda dos seus produtos. Então foi posta uma Uhum. câmera na casa desse cara, onde é que ele tinha um cachorro, e ele saiu para trabalhar, e essa câmera que ficou filmando o cachorro, e uma pessoa ficou com esse cara lá. Então ele saiu durante o dia, isso é uma prova é uma testemunha, é um testemunho, né, da energia Sim. quântica que é amaterial e atemporal, né? Então, Nossa. como se você está vivendo junto com o cachorro, imagina quão mais forte é essa energia que você transmite, Sim, né? eu não sei Então, quem está aqui na live com a gente, que inclusive colocou a história dela. Eu não lembro quem colocou, porque eu recebi um monte, mas que aham, falava isso, que ia para visitar um parente que tinha um cachorro que ela adorava. Diz que quando ela falava que ela ia para lá, o cachorro ficava no portão, já esperando, né, ela esperando chegar. com É, e quando ia expectativa. embora, tinha que falar por telefone para ele ficar mais tranquilo. Mas então, e essa é uma das bases da minha consulta, justamente por quê? Porque a gente, ser humano, muda de rota muito rápido. Só que a energia Uhum. quântica, quando a gente muda de rota, a energia quântica ela não mudou, ela já chegou a informação. Não dá Sim, tempo para você chegar, então vai chegar uma outra informação depois, e aí você acaba causando, a gente chama de síndrome de ansiedade do animal. E aí lambe pata, morde pata, come madeira, rói sofá, e tem todo um transtorno cava obsessivo compulsivo. buraco. Isso, é. Por quê? Então esse estudo dizia, né, Alex, que o cara saía para trabalhar e aí isso ficou filmando o cachorro lá na casa dele. Então quando o cara estava trabalhando, fazendo as vendas dele, o cachorro deitou ali no cantinho no tapetinho dele e ficou dormindo, tranquilo, quietinho. Sim. O cara fez a última venda e falou assim: agora eu posso ir para casa. O cachorro ficou neurótico, pulava na porta, arranhava a porta, Sim. corria, subia no sofá, subia na cama, ia no quarto dele, voltava. Quer dizer, a informação quântica ela chegou imediatamente quando ele falou que ia voltar para casa. Qual o problema do nosso mundo que nós temos hoje? Hoje a gente pega um carro, maluco, e viaja, sei lá, 1.000 quilômetros num dia e fala, vou voltar para casa. O cachorro está a 1.000 quilômetros de você, ele não entende que vai demorar, sei lá, 20 horas para você chegar em casa, Sim. né? Ou 15 horas para chegar em casa. Ele entende que você vai chegar em casa daqui a 1 hora, 2 horas. E esses são todos os transtornos. E quando você ainda muda de caminho e fala, não, eu vou dar uma passadinha na minha mãe antes, ou vou tomar um chopinho antes de ir para casa. Sim. A Essa informação já decisão chegou, é. sua já chegou. Essa decisão sua tinha que ter sido antes. Falar assim, eu acabei meu trabalho, vou tomar um chopinho antes de voltar para casa. Depois do chopinho eu vou para casa. Porque a informação ela Sim. chega clara. É igual pedidos que a gente faz, né? Metas que a gente faz. Ah, eu quero ser rico. Pô, que meta merda, né? Rico é quanto? Se eu Sim. tiver R$ 1 a mais do que eu tenho outro, eu tô rico, né? Pronto, Porque rico né? é ter mais do que eu tenho antes, né? Eu Então, quero perder peso, essas né? Aí amputa uma perna. é um ponto uma perna, né? Perdeu peso, né? Tá mais magro agora, Perdeu tá mais peso. leve agora, né? Então, a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala para o universo, porque os animais que estão junto com a gente, eles percebem essas sensações e essas mensagens que nós damos de forma muito real. É como se ele tivesse ouvindo o que você está falando no seu inconsciente,
nos seus 95% de você. E o seu Então você racional acredita, não capta Roberto? isso. Sim, então você acredita porque eu tive várias respostas, né, do pessoal aqui que eu perguntei dessas relações, o que eles tinham observado já com seus pets. E uma das pessoas colocou a seguinte situação: Nossa, nós tínhamos um bichinho, eu acho que era um cachorro, ainda filhote. Tanto eu quanto minha filha ou meu filho gostavam muito desse filhote. Só que meu marido todo dia virava pro cachorro e falava: Nossa, esse cachorro podia morrer. Esse cachorro podia morrer, não vejo a hora desse cachorro morrer, tudo. E ela disse que, de alguma forma, pouco tempo depois, esse cachorro teve algum problema e não conseguiu estar mais ali. Acabou morrendo realmente. Então, o que você está dizendo tem uma influência muito maior do que a gente pensa. Muito maior, cara. Puxa vida, é muito maior. Eu sinto muito aí pela perda, mas é muito maior. É muito maior mesmo. Esse marido desejou tanto, mas na verdade ele não queria matar o cachorro, né? Sim, Ele queria matar sim. um sentimento dele sobre o cachorro, né? Sobre Eu algo, acredito né? que ele não tinha a noção, ele falou assim, o cachorro vai morrer, mas é o sentimento que ele tinha sobre aquilo ali, né? Sim. E aí entra o nosso trabalho de terapeuta, entende, Alex? Para ele entender esse sentimento e aí não querer mais matar o cachorro, queria matar só o sentimento, né? Sim. E o cachorro Mas, ia viver muito Roberto, bem, obrigado. você está me falando uma coisa, como é a aceitação da pessoa a ser tratada por um veterinário? Porque o que Então, velho, você está falando para mim é muito claro e a gente já vem discutindo isso há muito tempo, né? Vem participando desse processo. Mas na sua experiência lá, a pessoa se choca um pouco quando ela recebe essa se choca. informação? É uma parada meio, uma parada meio tensa. Sim, Pelo seguinte, Alex, quando você chama, você vai quando um paciente vai no teu consultório, né, cara, te procurar, ele foi procurar o terapeuta para curar um sistema, alguma coisa que estava acontecendo com ele, uma dor no ombro, uma coceira que não passa, sei lá, uma dor no joelho, não sei, né, um uma problema no queixa, né? fígado, Uma rim e queixa. tal, tudo. Uma queixa principal. Ele foi lá no seu consultório e falou assim, cara, eu tô com essa parada aqui, eu queria que você me ajudasse. Quando o cara me chama, ele fala, pô, meu cachorro já foi em 10 veterinários, passei em 10 veterinários e agora o último veterinário passou, sei lá, corticóide por tempo indefinido. E, cara, eu não Sim. aceito esse negócio. E me falaram que você tem uma medicina você trabalha de forma diferente. Ah, Você poderia ajudar meu cachorro? Eu falei, sim, poderia ajudar. Poderia ajudar seu cachorro, mas você tem que entender que é, a família inteira vai ter que estar em prol da melhora das condutas familiares para que o cachorro melhore. Aí a pessoa, não, claro, todo mundo ama essa cachorrinha e eu vou melhorar. Quando eu chego na casa e a gente tem que falar que o problema é que, sei lá, a mãe está sentindo uma separação abrupta do filho que foi morar, sei lá, em Londres, porque foi estudar lá fora, a mãe fala assim, não, isso não faz sentido. Peraí, poxa vida, peraí, e isso vai resolver meu cachorro como? Essa é a primeira sim. pergunta. Então, Alex, a minha consulta, ela primeiro passa por um processo de aprovação. Depois, o segundo processo é um processo de reconhecimento. E aí, depois, que é o processo que você tem no seu consultório, que é a tomada de ação. Sim. Então, ele passa por um processo um pouco doloroso para mim, como terapeuta e veterinário, e para a pessoa também na casa, porque ela não queria olhar para isso naquela hora, né? Ela queria resolver só o cachorrinho, só que ela está em fase ativa, a pessoa não sabe que ela está com esse sofrimento, né, interno, esse Sim. conflito, né? E o cachorro já está falando para ela, olha, esse conflito ele é tão grande para você que daqui a pouco vai te causar algum transtorno. Só que você precisa olhar para isso agora. Eu estou fazendo o possível para te proteger dessa energia, E ele mas está uma a hora isso vai estourar. serviço, ele Entendeu? está ao É o serviço, né? sentimento de matilha. É aquele sentimento de De matilha que eu matilha. falei. Você, com sua filha, por exemplo, de tentar tirar as dores dela de alguma forma. Né? Sim, sim. Ou da sua esposa, por exemplo, de tentar, pô, falando, não vou deixar minha esposa sofrer. Vou começar a botar o nariz de palhaço aqui, vou fazer malabarismo para minha esposa ficar feliz. E tentar tirar o sofrimento da sua esposa. É o cachorro fazendo isso, ou o gato, ou o passarinho, né, fazendo isso por Sim. nós todos os dias. Né? E é uma coisa que o nosso querido Maurício, que está aqui acompanhando a gente na live, sempre fala, né?
Quando você toma consciência, é ótimo, porque você tem conhecimento das possibilidades que estão acontecendo, mas aí também vem as suas responsabilidades. Sim. Aí, a partir desse momento, você assume essa responsabilidade e vai colocar isso em prática ou não. Mas sem Ou ter continua com a consciência. venda, né? Ou É, continua com a venda e toma corticoide. então, né? A gente sabe que o próprio ser humano, eles têm essa dificuldade, nós temos, né? De Uhum. aceitação com nós mesmos em relação aos processos que nós vamos buscar de qualquer terapia que esteja a nosso serviço. E imagina isso quando se trata também, né, do pet ali, do nosso amiguinho que está do lado ali. Em alguns momentos eu entendo que a resistência pode ser realmente maior e o Realmente. trabalho de conscientização, né, de A minha, entendimento. então, a minha esposa sempre fala assim, nossa, Roberto, mas sua consulta demora 2 horas e meia, 3 horas. Eu falei, sim, porque eu tenho que passar primeiro um processo de convencimento para depois entrar no tratamento. Então demora um pouco mais mesmo. Então é bom Sem quando a dúvida. gente recebe pessoas que já sabem como funciona o processo, né? Sim, E como essa parte usada para animais é muito nova, né, Alex? Nós temos até uma amiga de carreira, né, veterinária, sim. que agora está trabalhando com consciência sistêmica familiar para Olha aí. pets, né? Então, uma coisa Uhum. também bacana, que eu acredito também que ela está passando por um sistema igual eu passo hoje com a reprogramação biológica para animais, mas eu acho que isso vai fazer parte da nossa vida cada vez mais. As pessoas estão cada vez mais conscientes, entendendo que a gente precisa se responsabilizar pelos nossos atos e não achar um culpado, né? Achar Sim. um carrasco na nossa vida. Eu tô assim por causa de culpa de não sei quem. Eu tô Sim. assim por causa de não sei quem. Eu tô assim por causa de não sei o que lá. Então, parar de culpar essas paradas e falar assim, cara, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Ou o que, que eu estou fazendo com a minha energia que eu estou emanando no meu sistema para arrebentar com o meu cachorro e muitas vezes arrebentar com o meu filho, né, que é pequenininho também, que entra na mesma energia confluente do cachorro. Sim. Então, eu tenho pacientes, às vezes não, né? Quando é mãe de bebezinho, né, Sim. criança até mais ou menos uns 3 anos de idade, Alex, o cachorro e a criança adoecem do mesmo sintoma. É impressionante como eles estão na mesma energia, na simbiose energética ali. E o pai não vê para essa parada, ele quer olhar, resolver o cachorro e leva o menino no médico, ou a criança no médico, e acaba não olhando para si mesmo e falar assim, cara, o que, que eu estou fazendo para essa energia estar sendo dissipada aqui na minha casa? O que, que Mas eu estou vamos lá, deixa eu fazendo contar com... então um exemplo meu, Roberto, vai. Deixa eu contar um exemplo meu, porque há um tempo Opa, atrás, essa Golden que estava aqui, a Lota, passou por uma patologia chamada otematoma, você me corrige aí se eu estiver falando errado. isso, perfeito. Então, Uhum. né, enche de líquido de sangue, entra a cartilagem ali da orelha e fica uma bola, né? Fica bem inchado. E eu já tive até uma outra cachorro, uma labrador que passou por isso, mas a Rottweiler mordia ela na brincadeira muito e aí era Uhum. traumático realmente ali, né? Tava aquela história. Aqui a gente não tinha justificativa para acontecer isso. E aí eu liguei pro Roberto e falei, Roberto, eu tô querendo meter a seringa para drenar isso, tá? Ele falou, não, pelo amor de Deus, não é assim que faz. Se for fazer, tem que fazer um dreno e tal. Mas, Alex, você já parou para olhar para isso? Aí foi aonde você vê a nossa inconsciência mesmo, eu que trabalho, né, com a Mesmo reprogramação com o biológica, conhecimento que você tem, né? mas na loucura, né, que a gente acaba não estando presente realmente dentro dos nossos ambientes de forma plena. E para ele falou, você já parou para pensar, né, para olhar para isso, porque isso tem, né, tá querendo dizer alguma coisa, tá? E aí, assim, para surpresa, lógico, mas não para minha surpresa, a minha filha tinha acabado de passar por uma cirurgia no ouvido, porque ela tinha uma adenoide fechando lá o canal, né, auditivo que se liga com a parte externa do ouvido e que cuja ela não estava conseguindo escutar, né, de uma forma. Bem, eu ainda fui atrás de um veterinário para ver, né, como seria o procedimento, mas como teria que usar aquele colar elisabetano, que é para cachorro não ficar, né, fazendo nada, eu tinha uma Coçando. viagem que ia ficar uma semana fora. Eu falei, não, eu vou viajar e nesse meio termo, quando voltar, talvez a gente faça. Mas já sentei com o cachorro, já trouxe para consciência, já foi essa história toda. Ressignificou, né? Explicou para ela. Quando eu voltei, uma semana depois, estava metade daquilo que estava antes, desinchado.
E aí eu fui viajar mais uma semana direto. Quando eu voltei, não tinha mais nada. E aí, quando eu cheguei no veterinário e falei de remissão de oto-hematoma, ele falou: ah, isso é muito É difícil. impossível. Isso é muito difícil, não sei o que. Eu falei: ó, eu te falo, a não ser que de noite minha filha foi lá com a seringa e fez alguma coisa, mas não. Então é a prova viva, e eu sei que o Maurição que está aqui também já teve relatos com isso, e a própria Lota em outro momento, que é muito bacana, né? Vou contar essas duas histórias já, uma atrás da outra. Quando eu mudei para cá, eu conheço o Roberto há mais de 5 anos, né? Antes de vir para cá, a gente já estava junto no curso de programação. Logo que eu mudei para cá, eu tive que voltar para minha antiga cidade para resolver alguns problemas. E eu levei o pet junto, levei todo mundo. Chegando lá, eu tinha muita coisa para resolver. Eu joguei essa Golden na casa da minha antiga babá, da babá da minha filha, na verdade, né? Ela conhecia a babá, mas era um ambiente totalmente, né, E nós. desconhecido para ela. É. Depois de 4 dias, eu fui lá, peguei esse cachorro e voltei para casa. Ela estava bem. Chegando aqui em Cascavel, em 2 dias, essa cachorra definhou. Eu liguei pro Roberto e falei: Roberto, tô te ligando, mas eu não sei, eu acho que a gente vai ter que levar para tomar soro, fazer alguma coisa. O cachorro não para de pé, não come, tá tipo uma múmia parada. Aí ele veio e fez toda a assistência dele. Aí foi até onde você fez o teste lá, vamos ver quem que é, né? Que tem uma ligação maior. E as resoluções que ele propôs pra gente, assim, são fantásticas dessa consciência. Ó, Alex, é colo. É colo, você vai estar junto, você vai pastorear junto com essa cachorra. Ele deu uma série de dicas referente a isso. Também da parte como veterinário, né? A parte alimentar. Falou: ó, reforça um pouquinho algumas questões alimentares dela. E em mais 2 dias essa cachorra estava de pé. Né? Então, assim, E tá junto aí, por né, isso. cara? E E tá tá junto junto até aqui, hoje. tá vendo? Então, assim, eu falo isso com prazer enorme de estar aqui falando com você, porque isso é que a gente vivencia realmente no nosso dia a dia. Não é uma coisa para vender nada daquilo que a gente não sentiu e vivenciou na pele, né? Com todos esses conhecimentos que a gente está trazendo. Roberto, deixa eu perguntar uma coisa aqui, que também foi Sim. uma dúvida do pessoal. A maioria dos pets que a gente tem são cães e gatos. A Uhum. maioria quem tem, né, cães e gatos. Existe alguma diferença específica no comportamento deles que você percebe nessas relações para com o ser humano? Isso. Então, esse vem do conhecimento da consciência de comunicação interespécie. Quando nós temos uma energia familiar desequilibrada no masculino, a gente tende a ter cachorro. Quando a gente Sim. tem uma energia familiar masculina não significa que é homem ou mulher, tá? É energia masculina. Então, só para deixar claro o pessoal que está assistindo a gente, não tem a ver de ser machão ou ser muito feminino, não tem nada a ver com isso, é uma energia. E quando nós temos um desequilíbrio energético no feminino, nós temos tendência a ter gatos, né? Então, e essas energias que eles estão tentando equilibrar, muitas das vezes é aquilo que nós estamos de forma inconsciente mandando para o universo, né? Então eles vêm para Que show. equilibrar isso para nós, e mesmo depois que a gente equilibre isso, não significa que ele vai morrer, vai embora, vai fugir. Não, a gente Lógico. equilibrou, beleza, agora nós estamos aqui juntos vivendo uma simbiose harmônica, né? Uma coisa bacana, de forma simbiótica, sem ser de forma comensal, né? Onde Sim. você suga dele tudo e ele não te dá, e você não dá nada em troca. É uma forma simbiótica mesmo. Você dá, ele recebe, você recebe, ele dá e fica uma coisa bem harmônica, bem bacana. Mas o primeiro passo, você, não tenho bicho, eu detesto bicho, eu não quero ter bicho. Mas você começa a sonhar com um gato. E um dia passa um gato na tua frente e fala: tadinho do gatinho, eu vou pegar esse gatinho para mim. Que Você está com engraçado, hein? desequilíbrio do feminino. Olha Entende? que Ah, legal, cara. tadinho do cachorro, vou começar a dar comida para esse cachorro aqui na porta de casa. Não vou botar para dentro de casa, não. Vou dar comidinha para ele aqui que eu tô com dó do cachorrinho. Essa pessoa provavelmente está sofrendo ou está passando por um desequilíbrio do masculino. Então, Sim. quando a gente olha num sistema onde o cachorro é recém-chegado, ou o gato é recém-chegado, a gente tem que olhar para o desequilíbrio energético da casa do masculino ou do feminino. E o que é a energia do masculino? A energia do masculino está muito voltada ao financeiro, né, ao trabalho em si como trabalho mesmo, né, não como carreira e tal tudo. Como Sim. trabalho financeiro, está relacionado a um domínio de território e tal tudo. Quando a gente olha para o feminino, a gente olha mãe, carinho, afeto, afago,
filhos, né? Eu quero ter filho, não tenho filho e tal, tudo. Então a gente olha para isso no animal recém-chegado, tá, Alex? Não um Sim, animal que já sim. vive com você há anos e tal, tudo. Já Porque, tá. como eu disse, quando o animal já está com você há bastante tempo, significa que vocês já estão em simbiose, aí a percepção é outra, né? Mas existe sim uma diferença energética de um animal para o outro. Então dá para se esperar que daquelas pessoas que começam a adotar um monte de gato e cada vez vai Isso, enchendo a sua cada vez casa, mais. ou um monte de cachorro que tem toda uma história por trás também de Toda ambos, uma né? história de falta de uma energia que essa pessoa nega todos os dias no seu inconsciente, né? Sim, Isso é sim, bem preocupante, que a gente chama até de acumuladores. Ele não sim, está só acumulando animais, Alex. Ele está sim, acumulando complexos energéticos colapsados, que sim. não se reverberam, né? E isso é Uhum. bem preocupante para as pessoas que fazem isso. Não de forma de ONG, né? Eu estou falando pessoas que fazem isso para dentro de casa, né? Sim, Não sim. ONG e tal. Não tô falando de pessoas que fazem isso de forma Não, tentando cada caso é um ajudar os caso, né, animais. Roberto? Lógico, a gente não vai Perfeito. generalizar aqui e colocar para todo mundo, né, de uma forma querendo fazer leitura sem conhecer realmente se é bom ou ruim, né? Posso só Deixa eu te fazer perguntar. aqui um Pode, adendozinho aqui, pode, Alex? O pode, grande pode, Maurição lógico. botou aqui um lembrete aqui que ele está comentando. Ele tinha um cachorro, né? O grande Beethoven. Não Eu tô sei se tentando você chegar, lembra mas que pode falar aí. ele tinha o Beethoven, né? O São Bernardo dele, e aí chegou um momento da vida onde é que existia um casal que gostaria de ter o cachorro e ele não tinha. O cachorro era bem grande, né? O São Bernardo é um cachorro muito grande. Sim. E ele levou esse cachorro para esse casal e teve um colapso de onda na casa do casal, onde o cachorro começou a definhar também e ficou muito ruim, né? E foi internado e Sim. tal, tudo. O Maurício sofreu bastante com a história, porque, na Caramba. verdade, tudo isso está no inconsciente, estava na época no inconsciente do Maurício. Ele não queria liberar o cachorro. Eu falei para ele, foi uma frase bem bacana que ele falou para mim que fez muito sentido e eu acredito que isso vem do nosso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente fica aberto a essas informações, né? Quânticas, né, do universo. E eu falei assim, cara, você tem que falar para o Beethoven que ele agora cresceu. É como se um filho seu cresceu e precisa sair de casa. Libera ele. Deixa ele seguir. O casal vai dar muito mais para ele do que você dá. O casal tem uma chácara, o cachorro pode correr. Você tinha uma casa com quintal. Aí ele Sim. tomou isso para si, me mandou uma mensagem depois e falou assim: Roberto, o que você falou para mim agora fez todo sentido. Eu entrei aqui em sintonia com o Beethoven, conversei com ele e te falo, cara, ele me conta que 30 dias depois o cachorro estava gordo, forte, vivaz, e o veterinário da cidade onde é que ele tinha levado já tinha desacreditado o cachorro porque achava que não tinha mais volta, né? Então, a energia que a gente emana todos os dias, ela tem que estar sincronizada com aquilo que a gente espera do outro, né? Não só para o cachorro, para tudo na vida, mas ou para o gato ou para o bichinho. Também para amigos, parentes, um convívio social. Então você tem que emanar a energia de uma forma sincrônica, não como diz os árabes lá, jogar palavras ao vento, né? Sim, sim, sim. Essa live pode durar umas 2 horas, Roberto? Será? Ô, A rapaz, é que gente você falou para podia mim ficar que tinha, conversando, hein? você falou para mim que Podia ter ficado. tinha 1 hora, eu falei assim, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar em 1 hora? Ah, cara, que show, cara, que show de informação. Eu acho que o pessoal aí que tá junto aqui assistindo, tá percebendo, né, o quanto tudo isso é fantástico e quando você se abre a esse mundo de informações e possibilidades e cada um complementando com aquilo que já tem e somando com aquilo que pode trazer, né, de novos conhecimentos e colocando isso em prática. Então, assim, mais uma Isso vez, aí. antes de qualquer coisa, gratidão aí pelas suas informações. Mas pegando esse Opa. gancho que você falou, uma outra pergunta, né, uma outra situação que a gente sempre vê é a humanização do pet é uma coisa boa ou ruim? Como é que você vê esse... Lógico que todo excesso esconde uma falta, a gente sabe desse processo. Sim, sim. Mas esse excesso, às vezes, de zelo, de cuidado, de meu filhinho, meu bebê e tudo aquilo que acontece. Eu sei que o mundo dos pets, que vende coisa para os pets hoje, reclama muito quando alguém fala sobre isso. Mas como é que você vê esse processo da humanização, né, exagerada dos pets?
Então, Alex, eu te confesso, cara, que as pessoas não vão gostar muito de ouvir isso, não. Mas faz parte dos ensinamentos que eu gosto de pregar e de como eu vivo minha vida e tal, tudo. Né? A humanização do próprio humano é ruim. Né? O coitadinho, o filhinho que vive dentro de uma cúpula de vidro, que não pode ter contato com isso, com aquilo, é ruim. Então, se você pensar e transpor isso para um âmbito maior, na parte dos seus pets, é ruim pra caramba. Você está castrando a essência daquele indivíduo, não estou falando só do animal, estou falando do filho, estou falando de tudo na vida. Você está castrando a essência dele para a maneira que você quer que ele viva a vida. Né? E aí, quando você pega isso para um bichinho que não entende as palavras ditas da sua boca, ele não entende nada do que está acontecendo com ele. E aí ele começa a transformar a percepção dele de mundo. E quando você transforma a percepção de mundo do animal, você matou aquele animal. Matou. E aí você matando aquele animal na essência, ele, a partir dali, ele começa um processo de deterioração de vida. Porque ele tem que manter a essência dele, ele tem que manter quem ele é, como aquilo de propósito, né? Como a gente fala, propósito de vida. Esse é o propósito de vida dele, é ser um cachorro. E é isso aí, vamos ser cachorro. O que cachorro faz? O cachorro faz xixi na parede, o cachorro, sei lá, faz um buraco, esconde osso, né? O cachorro rói madeira, o cachorro lambe o ânus do outro, né? É isso aí, não tem. Agora as pessoas botam fralda, o cachorro ele tem um contato íntimo com a natureza quando ele anda, os coxins dele, aquelas espuminhas do pé dele, ele tem um contato íntimo com a natureza. Aí tem gente que chega e faz assim, pô, tadinho dele, vai pisar nessa pedrinha, eu vou botar um calçado. Rapaz, se arrebentou com o cachorro, né? Porque ele perdeu o contato com a natureza. E segundo passo, o cachorro ele tem a grande concentração, eu posso dizer 90% da concentração de glândulas sudoríparas do cachorro está no coxim plantar, na palma da mão e na palma do pé. Quando você bota a botinha, você impede que aquele animal faça a homeotermia, cara. Então você arrebenta com o animal de novo, 2 vezes. Uma de forma energética e uma de forma biológica. Então, a humanização, que a gente chama de humanização, né, mas eu chamo de castração, ela não é benéfica para ninguém, nem para o seu filho, nem para o seu cachorrinho, para o seu gatinho, de forma geral. E eu estou dizendo humanização, não estou dizendo humanização, cara, o cachorro que dorme na cama com você, isso não é humanização. Isso é divisão de território, você está dividindo seu território com ele, não está humanizando. Humanizar é você botar uma roupinha num cachorro que ele está acostumado com frio, você fala assim, eu vou botar uma roupinha porque ele fica lindo desse jeito. Eu vou botar uma patinha porque eu estou com dó dele, uma botinha porque eu estou com dó dele pisar na pedrinha. Né? Tadinho do meu cachorro, ele não sabe comer direito, eu vou dar na boquinha. Entende? Essas paradas, cara, você arrebentou com aquele animal, você tirou a essência dele. A vitimização para o homem já não é, né? Já acaba, né? Com o ser humano de forma geral. Imagina você jogar isso para um cachorro. E é pior, né? A gente comenta muito isso dentro da formação, da reprogramação biológica, que, de uma forma geral, os animais silvestres que estão no meio da natureza tendem a ter menos problemas, né? Como tumores, uma série de situações, porque eles trabalham muito bem seu sistema de luta ou fuga, né? Quando tem um problema, ou eles matam ou eles fogem. A gente não, trancou o portão, fechou a porta do quarto, não deixa pisar na grama, não deixa nada, e aí ferra, né? Vamos dizer assim, com a vida. E aí você fez tudo para proteger, fala assim, agora não vou ser atacado. Na hora que você dei na cama, cara, mas será que eu fechei a janela? Mas será que o bandido não tem a chave da minha casa? E aí você acaba mantendo o seu sistema de luta-fuga ativado, mesmo não tendo perigo nenhum, não tendo problema nenhum. E isso tudo faz parte do nosso consciente, que é o nosso cérebro julgador também. Ele julga muito o mundo que a gente vive, que o animal não tem essa parada. Por isso que quando você tem um conflito em fase ativa, o animal entra em fase de cura, antes de você. Porque ele não julga, ele sente a energia e se cura. Só que por que ele não se cura? Porque você não continua mandando a energia do conflito.
E é foda isso. Perfeito. Mas Deixa eu só faz dar um parte. recado pro pessoal aqui, Roberto. Sim? Ficou um pouquinho aqui para eu conseguir ler as perguntas todas, então depois eu vou pegar a live, separar, e para quem perguntou e eu não consegui responder, eu coloco aí pro Roberto depois também para poder fazer isso. Mas a Opa, Luciana aqui perguntou, dá para mudar isso, né? Quer dizer, você falou, né, desse processo que a gente acabou humanizando o cão, e trazendo para todos esses processos, mas dá para inverter isso. Quando você já acostumou o cão nesse processo, dá para fazer um pouco do contrário? sim, nós que eu digo como animais, né? Não estou me eximando na natureza, né? Como ser Sim, humano poderoso, tal. Nós somos seres que aprendemos diariamente. Se isso fosse impossível, você não pega um senhor de 60 anos e ensina inglês para ele. Ele fala assim, cara, eu já estou velho, eu não vou aprender inglês. É a mesma coisa o cachorro. Se você fez uma parada que você hoje, com o seu. Não estou falando que o que você fez estava errado, porque você não tinha esse conhecimento hoje. Né? Estou falando sim. para. Como é o nome dela? Fabio? Luciane. Luciana, Luciane. eu acho. Luciane. Luciane, se você não tinha esse conhecimento antes, não significa que o que você fez foi errado. Foi dentro do conhecimento que você tinha. Só que agora, Sim. com o conhecimento, aí vem a sua autorresponsabilização. Você tem a obrigação de mudar a conduta. Essa conduta é uma conduta do mundo natural. Como que isso funciona? Como é que é a forma que ele enxerga o mundo? É você se preocupar com o outro, né? É como você está de casal. Você casou com um cara, né? E aí você chega e fala para o cara, fala assim, ó, eu sou assim mesmo, se você quiser ficar comigo, você se adapte? Não. É o contrário. Fala assim, vamos ceder um pouquinho de um lado e de outro para a gente manter o nosso casamento. E quando Sim, você tem esse cachorrinho, ou gatinho, ou animalzinho, é também da mesma forma. Vou me preocupar agora em entender como ele para pensa, fazer. para eu me comportar de uma maneira que ele entenda o que eu estou falando e o que eu quero passar para ele de uma forma harmônica, de uma forma equilibrada. Então, sim, dá para reverter. Nós temos, na verdade, nós temos a obrigação de reverter. Falar assim, cara, De você é fazer isso. cachorro. Vai passar por um período de estresse e tal, tudo. Né? Isso é inevitável. Toda mudança ela é estressante. Né? Sim, Isso também tem que ser de forma de feeling, de sentimento, porque você não pode levar o sofrimento. Mas não é um sofrimento que você acha que ele está sofrendo. Que aí é um sim. sofrimento do seu ego falando, não é o cachorro. É o seu ego que fala assim, não, tadinho, agora ele está sofrendo. Não, está sofrendo de verdade, ele parou de comer, ele está definhando, ele está caindo pelo, está acontecendo alguma coisa biológica, fisiológica com ele, que você fala assim, cara, ele está sofrendo? Não, não está acontecendo nada. Então quem está falando Beleza. por você é o seu próprio ego, a Sim. sua relação egóica com o universo. É uma questão de, uma certa forma, erro tentativa, né? Lógico. Sim. Mas não da observação se aquilo que você propôs está sendo muito brusco, né? Ou se está tendo uma adaptação muito legal para isso. É, Roberto, nós estamos aí chegando no final aqui do tempo, daqui a que pouco já vai pena, cara. estourar. Tô Então, adorando, hein? então, não, foi muito, muito bacana. Mas antes de terminar, assim, até para a gente dar tempo, coloca para mim quais são os seus contatos, como é que as pessoas chegam até você, né? Se você tem algum canal nas mídias sociais, se você vai passar um tipo de telefone seu, já coloca aí pro pessoal para ficar aqui marcado na live. E aí, sobrando tempo no finalzinho, a gente lê mais algumas questões. Vocês me perdoem aqui porque eu tentei ficar rodando ali, mas eu tô com medo de ficar mexendo muito na tela e E desligar aqui. cair Eu a não quero live. perder. Aham, Eu não quero sim. perder o Roberto, não, pô. Não. Nós vamos fazer mais Já três foi lives suado de dessa. conseguir, né, cara? Então, não vamos fazer mais, não, vamos fazer uma live toda semana aqui falando sobre o bicho, vocês vão Opa, ver, né? Mas adorei, fala cara. para, deixa o pessoal aí o seu contato, como é que eles fazem para chegar em você, para chegar a esse conhecimento, essa assessoria que você dá, né, esse seu trabalho, coloca pra gente como eles fazem isso. Então, publiquei meu celular, né? O pessoal que Sim, quiser entrar em contato comigo pode entrar em contato via WhatsApp, né? Isso é bem tranquilo, assim. E se tudo correr bem assim, Alex, de repente a gente está fazendo mais serviços online aí, devido à nossa situação, nossa condição social que nós estamos vivendo hoje, né? De sim, isolamento, de reclusão e tal, tudo, que particularmente eu estou achando isso bacana demais. Nós estamos sim. dando chance para a natureza se recuperar, chance para o universo se reequilibrar, porque nós estávamos como se fosse
o gafanhoto numa plantação de milho, né, cara? A gente estava comendo o universo do mundo inteiro de uma forma desarmônica, né? Então acho que essa reclusão foi bem bacana para nós, assim. Não estou entrando no mérito da doença nem nada disso, estou entrando no mérito da reclusão mesmo. Isso foi muito bom. Para mim, particularmente, eu estou adorando esse processo mundial, assim, né? Não pela doença, mas pela reclusão em si, para dar tempo para a natureza, dar chance daqueles que estavam sendo subjugados a florescerem de novo. Isso está sendo muito bom. E bom para nós que estamos tendo a oportunidade de fazer uma coisa que eu não faria antes, né, Alex, essa live aqui, Sim. para nos dar a oportunidade de transmitir, de passar, de divulgar, de pulverizar esse nosso conhecimento, né, de reprogramação biológica, de consciência um pouco mais ampla, né, como diz o Dr. Strange, de ampliar o buraco da fechadura, né, e conseguir ver Uhum. além daquele buraquinho pequenininho que a gente olha no nosso mundo cartesiano, né? Então, isso não aconteceria em um outro momento, ou talvez acontecesse, mas ia demorar muito tempo para acontecer. Então, essa reclusão foi muito boa para nós, em muitos sentidos. É olhar a beleza oculta dentro do processo, né? Sem entrar no mérito Fechou. de doença e tal, tudo. Roberto, deixa eu dar um recadinho aqui pro pessoal. Então, Opa, o Roberto passou o telefone direto dele ali, né? Mas quem quer conhecer um pouco mais a reprogramação biológica, eu tenho um canal no Telegram, tá? Que é Alex Lima Terapia. Mas tenho aqui no link na bio do Instagram, no Facebook também tem lá o link direto. Para quem quiser entrar, entra lá no canal do Telegram, tem um monte de conteúdos que eu vou colocando diariamente, de podcasts, tudo. E se tiver dúvidas também sobre essa live, coloca lá que eu passo para o Roberto, depois respondo para vocês. isso, E, Roberto, show. assim, E pode seguir, e me segue também lá no Face e no Insta, como é que tá lá? que no Insta é Roberto Tortelli mesmo, Roberto né, Tortelli, com e no dois Face L's, né? também. Dois L's e Y. Isso. E no Face também. Então, o pessoal está aqui em cima escrito, né, na Sim, nossa, sim. na nossa descrição. É só seguir lá e a gente, se tudo. Se os planos continuarem conspirando a nosso favor, eu vou publicar algumas coisas, alguns conhecimentos de vida que eu venho vivenciando. Isso que eu falei para vocês e que eu falo para você, o Alex sabe muito bem, né, Alex? Isso é meu estilo de vida. Isso não é Sim. isso não é uma simples formação de reprogramação biológica. Ela se torna um estilo de vida. É como você vive a sua vida de forma mais autorresponsável. Então isso é muito bacana para quem está começando ou para quem quer saber um pouco mais, para quem quer ver o 20 mundo segundos, 20 segundos, Roberto, vai lá. ver o mundo melhor, de uma Ah, forma que mais show, alegre. cara. Cara, gratidão mais uma vez. Fiquei muito contente. Espero que a Opa, gente velho. faça isso um monte de vezes para levar Opa. tudo isso para vocês. Pessoal que estava presente aí, um grande abraço. Já vai cair a transmissão.